Viva, boa tarde. Cá estamos para analisar a semana com o Joaquim Sousa e o Miguel Silva Gouveia, isto porque Pedro Coelho não perde nem por um segundo aquilo que acontece na Assembleia da República e como toda a gente sabe, aliás, estivemos a transmitir até há instantes, decorre o debate sobre a moção de censura que ainda dura no Parlamento Nacional. Podemos começar por aqui, Miguel Silva Gouveia, antes de irmos à frase da semana. Que leitura é que fazes deste momento já considerado como cortina de fumo de André Ventura? Bom, queria antes de mais cumprimentar-te a ti, Ricardo, aqui ao Joaquim, ao Pedro, que está em trabalhos parlamentares, e a todo o nosso auditório. Hum, Na verdade, aquilo que se está a assistir, lembra-me um ditado, hum, que se costuma dizer, que é quem com ferro mata, com ferro morre. Portanto, Luís Montenegro, que passou meses a fio, enquanto líder da oposição, a bramir contra os secretários de Estado, contra os ministros do governo de António Costa, colocando todos no mesmo saco nebuloso de algumas práticas eventualmente ilegais, até o próprio Pedro Nuno Santos, por ter uma participação numa empresa onde tinha uma percentagem residual com o pai, na altura ainda ministro, foi criticado fortemente por Pedro Nuno Santos, por Luís Montenegro. Ora, não é que Luís Montenegro agora vê-se numa situação em que o seu silêncio acaba por abafar todo o espaço mediático. E não falámos de frases da semana, mas a ausência de frase é precisamente de Luís Montenegro, que, por não ter dado explicações ao país, para quem não está bem por dentro dos assuntos políticos, aquilo que está em causa é Luís Montenegro ter uma participação numa empresa que trabalha no ramo imobiliário, que poderia ser beneficiada com uma eventual alteração à lei dos solos, promovida pelo executivo de Luís Montenegro, e ainda pela emenda tentada a ser feita de venda das participações dessa empresa de Luís Montenegro para a sua mulher, portanto, vendeu à sua mulher com quem tem um regime de comunhão de bens. Obviamente, o silêncio face a todo este cenário não poderia ser um convite maior a André Ventura, que sabemos que tem esta propensão para o populismo e para este tipo de acrobacias políticas, lançar esta moção de censura, que obviamente acaba por tentar despachar para o porão algumas malas políticas ainda que geram muito desconforto, mas eu penso que o eleitorado estará, ou terá bem presente esse episódio. No fim do dia, ficam todos mal. Fica mal Luís Montenegro, fica mal André Ventura. E é menos um ponto a favor de uma política construtiva, credível e responsável que precisamos e queremos em Portugal. Com alguma arruaça à mistura, aliás, André Ventura fez questão de lembrar neste debate que um dia, não sei quando, porque não o vi, mas só vi assim de relance, Montenegro terá dito sobre ele: este gajo é mesmo bom, Joaquim Sousa. Sim, mas antes de mais, boa tarde Ricardo, Miguel, Pedro, nessa longa tarde de extrema moção de censura, boa tarde a todo o vasto auditório TSF. Sim, efetivamente, André Ventura, que costuma marcar muito bem os tempos na política nacional, a mim dá-me a ideia que desta vez corre-lhe mal a questão da moção de censura. Até porque se a ideia era colocar o Primeiro-Ministro numa situação de fragilidade, o mesmo com a sua imensa transparência, que não estamos habituados a assistir tanto na coisa pública, acabou por desmontar a situação, e aqui com uma particularidade que Luís Montenegro já tinha explicado anteriormente,
que efetivamente a empresa, o CAI da empresa era de banda larga, portanto, tinha uma amplitude tal que lhe permitia imensas coisas e não tinha a necessidade de estar sistematicamente a alterar o CAI da mesma se tivesse alguma outra situação. Parece-me bem Luís Montenegro não falar da situação quando esteve no Brasil. Parece-me também que é importante termos aqui noção que a transparência e a demagogia não podem andar de braço dado. As situações com o governo de António Costa, dos casos e casinhos, citando o próprio, realmente eram semanalmente um problema para o Partido Socialista. O PSD também tem tido os seus problemas, tem a situação do secretário de Estado que teve que se demitir. Castro Almeida veio dizer que também há ali alguma situação que pode ser dúbia. Agora, parece-me aqui também recordar que esta empresa foi montada quando Luís Montenegro não estava com vida política ativa, comete o erro, e aí palmatória, a questão de passar a cota para a esposa com quem tributariamente está unido, portanto é uma não situação. Agora realmente não disfarçou minimamente André Ventura assim, os problemas todos que o Chega tem tido com esta moção de censura. A moção de censura, por esta altura, vai ser votada. Daremos conta ao longo deste debate qual é o resultado, embora previsível. De qualquer forma, ambos, quer o Miguel, quer o Joaquim, tocam numa questão que já aqui foi falada a outros níveis. Começa a ser difícil encontrar alguém sem, sei lá, empresas, sem uma ou outra lacuna, porque qualquer, enfim, processo judicial vem sempre ao de cima nestas situações. Começa a ser difícil encontrar alguém limpo na política. Isso é um tema um pouco complexo porque a limpeza é muito subjetiva, é um conceito subjetivo, não é? Exato. Nós podemos até considerar como atributos de valorizáveis, como um ativo político, determinadas, ter uma capacidade de oratória capaz de levar um auditório a seguir uma determinada pessoa. Pode ser considerado um ativo, mas por outro lado, se essa pessoa usa isso para mentir, é considerado, neste caso, um passivo ou um lixo. Mas eu ia só aqui pegar naquilo que disse o Joaquim, a dizer de banda larga, que isto de facto a empresa é de banda larga, mas a verdade é que se formos analisar todo o espectro de casos e casinhos, como aqui foram referidos, no governo de António Costa, este governo já soma um conjunto deles. Portanto, Em menos tempo. em menos tempo, usando o mesmo referencial, portanto, usando a mesma lupa e escrutinando com as mesmas referências de valores do que aquilo que foi feito para o governo de António Costa, portanto, já teríamos com certeza muito mais governantes em situação de impureza ética, profissional, ainda que não numa questão judicial, pode não ser casos de crime em causa, qualquer tipo de situação ilegal, mas sim questões éticas que podem estar em causa, e isso também foi colocado a António Costa. Recordo que este governo, quando tomou posse, o que estava, o que o antecedeu em termos de práticas de transparência e de conflitos de interesses, não desapareceu. Portanto, continua a ser aquele. Nós já tivemos a oportunidade aqui de discutir que aquele documento que os secretários de Estado e os ministros estavam obrigados a preencher para demonstrar ao Presidente da República que não teriam qualquer tipo de situação judicial em que fossem arguidos, que não teriam qualquer tipo de incompatibilidade nas funções que iriam exercer, que teriam um registro criminal limpo, que não teriam conflitos de interesses, continuam a ser válidos. E, ao que parece, todos estes ministros e secretários de Estado preencheram essa mesma declaração que foi aprovada no tempo do governo de António Costa. O Presidente da República, que é o mesmo, deu posse a eles todos.
Portanto, das duas uma, ou o Presidente da República verificou que havia incompatibilidades e havia aqui matéria passível de gerar dúvidas e ainda assim deu-lhes posse, ou quem preencheu aquela documentação ocultou factos e não os apresentou ao Ministro, ao representante, Ao Presidente da ao República. Presidente da República, ao Presidente da República. Portanto, neste caso, há aqui de facto uma dualidade de critérios e acho que há claramente uma tentativa de Marcelo Rebelo de Sousa de não fazer mais dano ao seu próprio partido, ao PSD, porque se fosse para usar o mesmo diapasão que usou com António Costa, especialmente no último governo, este governo do PSD estava em muito maus lençóis. Numa altura em que se sabe que, como era previsível, a moção foi rejeitada, com a nuance de que o PCP absteve-se, Joaquim, alguma leitura desta abstenção? Pois, segundo a sua líder da bancada parlamentar, havia aqui razões para censurar o governo, mas não queria acompanhar uma votação a par do Chega. Aliás, Pedro Nuno Santos também disse que não acompanhava aprovar uma moção de censura do Chega, que não aconteceu na região autónoma da Madeira, onde efetivamente acompanharam. Portanto, é um bocadinho de ruído à moda do Dr. André Ventura, com algumas picardias bastantes pelo meio, mas que efetivamente chegamos ao final do dia e não se tira nada de positivo para a República desta situação que aconteceu hoje no Parlamento Nacional, assim como a um dado momento vamos ter que olhar para aquilo que são os pressupostos éticos para exercer cargos públicos e também valorizar as remunerações dos titulares de cargos públicos e procurar não impedir... Senão ninguém se disponibiliza para esta tarefa. Ninguém dentro daqueles que são os melhores entre os cidadãos da República. É isso que se quer. Que é isso que se pretende. Nós não podemos continuar a querer apenas os aparelhistas de carreira na vida pública. Será importante alguém que dentro da sua profissão, alguém dentro da academia, se disponibilize de algum tempo da sua vida a fazer política sem ter aí um grande ónus que venha a honorar o que é que seja. E esta situação aqui parece-me verdadeiramente uma dessas situações. Eu não comparo esta situação com algumas das situações que aconteceram no último ano do mandato do Dr. António Costa, que demonstrou grandeza política da maneira como sai, na razão que sai. Percebo os argumentos do Miguel relativamente a alguns argumentos que foram na altura utilizados e que agora, efetivamente, é aquela velha expressão portuguesa. Também por quem está no governo e que agora, efetivamente, perante situações similares, ainda, me pareça, sem gravidade igual, que efetivamente, lá está, quando muito se acusa, muito também nos cai em cima e realmente aqui há uma questão, não sendo minimamente relevante, que acaba por ser um karma para, neste caso, Luís Montenegro. Fica assim concluído este ponto prévio, numa altura em que é rejeitada a moção de censura ao governo, até porque há aqui uma nuance que o Pedro Coelho podia ter aproveitado. Ele que fez questão de lá estar, mas podia estar via Zoom, como bem vi com Miguel Iglesias. Aliás, os deputados ausentes votaram via net. Está assim fechado o ponto prévio. Vamos às frases, se é que tem Joaquim Sousa, não se percebe. Assim, isto começa a ser um clichê, mas vou novamente ao eleito, faz agora um mês, presidente dos Estados Unidos, melhor, tomou posse, faz agora um mês, presidente dos Estados Unidos, que na sua cruzada contra aquela que é a ordem vigente mundial, veio reescrever a história, como quis reescrever a geografia da América, reescrever a história e veio considerar que foi a Ucrânia que iniciou as hostilidades na guerra e caracterizou, depois de uma reunião entre as equipas das chancelarias, quer da Rússia, quer dos Estados Unidos, considerou que Zelensky é um ditador sem eleições e que se mexa depressa ou deixará de ter um país. Donald Trump está a ser aqueles que eram os maiores pesadelos que se podiam pensar e que efetivamente está a colocar em causa toda aquela
que era a norma vigente, e até a ideia de bem. Esta ideia de vir acusar a Ucrânia de ser responsável pela situação no leste da Europa, de não aceitar que os Estados Unidos votem uma resolução das Nações Unidas que condenava a Rússia por agressão, diz muito mais do que se possa pensar. Faz-me lembrar logo à partida o Pacto de 39 entre os alemães e os soviéticos, em que ambos ocuparam a Polónia, uma parte e outra parte, e dá-me aqui a ideia que Molotov-Ribbentrop. exatamente, portanto, 23 de agosto de 1939, e que foi o despoltar da Segunda Guerra Mundial, com estas ideias expansionistas que Donald Trump tem relativamente à Groenlândia, ao Canal do Panamá, numa ideia, esta parte é minha, esta parte é tua, como aconteceu nos idos dos anos 30. Miguel, Bom, a tua frase é... a frase que eu trago é das Nações Unidas, de Christine Stegling, que é a responsável do programa de assistência ao HIV e ao vírus da SIDA nas Nações Unidas, e ela refere, na sequência do corte imediato de todas as ajudas dos Estados Unidos a estes programas, ela refere: serão 6,3 milhões de pessoas, 6,3 milhões de mortes relacionadas à AIDS que ocorrerão no futuro. Qualquer centavo, qualquer corte, qualquer pausa importará para todos nós. Referindo e pedindo aos Estados das Nações Unidas, da ONU, que intervenham para colmatar este corte que terá efeitos imediatos e na vida de milhões de pessoas. Ficam as frases. Agora vamos olhar para a campanha, que já se faz notar e muito aqui na região. As eleições regionais são daqui a sensivelmente um mês e na rua já andam cartazes, ações com alguma regularidade, sobretudo dos partidos com mais poder de mobilização. O PS tem, para além disso, o Congresso Regional este fim de semana e decidimos hoje, na linha daquilo que estreamos no passado domingo no Dia Notícias e na segunda-feira no Diário em Papel, fazer aqui um barómetro desta campanha, tentando classificar aquilo que são os momentos mais escaldantes, quentes e também os mais mornos e os frios. Vamos começar pelos frios, para ver se conseguimos acabar com algum calor, até porque a temperatura assim o pede. Frio, Miguel Silva Gouveia, o que é que tem estado? Bem, neste momento o que está quase congelado é o entusiasmo das populações com esta campanha eleitoral. Não se vê rigorosamente ninguém entusiasmado com o que aí vem. Há uma desesperança latente que, independentemente dos cartazes que se vêem colocados nas ruas, não parece entusiasmar ninguém. Ninguém se sente motivado, envolvido, sequer preocupado, o que é pronto, cá está, é um problema, porque quando a democracia não encontra as respostas no seu seio, para os problemas das populações, e quando são as próprias populações a virar costas àquele que é o bem maior da democracia, que é a sua expressão por sufrágio universal da sua vontade democrática, se isso não gera entusiasmo, está o terreno quase que, não diria pavimentado, mas Minado? não, minado também, mas está o terreno fértil ou fertilizado, assim eu ok. queria dizer, para a ascensão de populismos, para as autocracias, para ditaduras, para governações por decreto, para fazer aqui alguma ultrapassagem aos outros poderes, onde se inclui o poder judicial e o poder da comunicação social. Portanto, no fundo, aquilo que se sente acaba por ser quase como uma paragem na vontade regional de participação ativa nos seus destinos.
E isso acho que é o que neste momento me preocupa mais. É a falta de interesse que as populações demonstram nas eleições que vamos ter daqui a um mês. Joaquim, o que é que na tua ótica está com temperatura negativa? A apatia generalizada e que é acompanhada hoje em muitos fóruns pela ideia de qual é o mal menor. Uhum. Ou seja, eh, as ideias que aparecem não são credíveis, eh, há política de rasteirinha dos cartazes provocadores do Vamilhar, não é? Que era o cartaz do Partido Socialista, sucedeu-se um cartaz do Chega com o Presidente do Governo e um molho de notas à frente, e depois dois cartazes do PSD, que eu sinceramente não estava à espera de ver entrar nesse diapasão, mas que efetivamente não augura nada de bom, nem entusiasma ninguém. E por isso esta ideia de qual daqueles que ali estão é o mal menor. O que ao fim de 50 anos do mesmo partido a governar diz muito sobre quem está no poder, mas devia dizer muito mais daqueles que estão na oposição. E principalmente da falta de capacidade que têm de conseguirem minimamente entusiasmar com algum tipo de proposta ou sequer de confiança política os cidadãos eleitores. Nós tivemos eleições em setembro de 23, em maio de 24, vamos ter agora em março de 25, e a verdade é que há uma espécie de conformismo em relação a tudo isto. Frio, em relação àquilo que disseram, há uma comparação com aquilo que disse também Alberto Jardim, que disse no seu comentário habitual que estava muito desgostoso com o que via, nomeadamente nos cartazes, porque na sua ótica, na ótica dele, a política regional tinha mesmo batido no fundo por via de algo que penso que é falta de memória, haver um insulto tão grande. Quando o Alberto João Jardim fala de insultos, devemos todos prestar muita atenção. E também fiquei Ficamos chocado, todos. aliás, chocado é o termo que ele usa, porque quando fala de insultos, nós que temos ainda a memória ativa, lembramos muito bem daquele chorrilho de atributos Que eram atribuídos àqueles que não pensavam dentro aplicava aos do seus programa. Sim. adversários e até companheiros de partido, Sim, importa sim. dizê-lo. Era Isto, democrático nesse campo. isto foi só uma chega para, de certa maneira, decorar também o frio desta campanha ou pré-campanha. Mas Mas, também mas há um nem tudo cansaço. está neste estado. Há aqui algo que se vai descongelando. Há pequenos entusiasmos. Há pequenos Pontuais. que aparecem, que prometem, e às vezes cá deviam fazer algum tipo de contas, mas vão aparecendo de vez em quando alguns lives. Na política nacional costuma-se dizer que para uma oposição chegar ao poder basta não cometer erros e esperar o desgaste de quem está no governo. Ora, aqui na Madeira parece que ainda ninguém percebeu isso. Acho que há um partido que parece que tem percebido isso e tem estado conscientemente e se calhar com alguma estratégia eleitoral à mistura, tentado remetido ao silêncio, sem entrar em grandes confrontos com outros partidos, não entrou nestas guerras de cartazes, que diga-se de passagem, é um novo ponto baixo na política regional. E há um ponto que eu acrescento que acho que apesar de não haver um mecanismo legal para impedir a ocupação de cartazes e de estruturas de cartazes enormes dentro de jardins e de espaços ajardinados de todos nós, espaço público, não deveria ser. Havia um acordo tácito dos partidos de não colocarem estruturas e agora quebrou-se esse acordo. Vemos cartazes em tudo o que são pequenos jardins e áreas ajardinadas pela cidade, com árvores a serem tapadas, independentemente da mensagem que lá coloquem,
Acho que não deveria ser permitido e deveriam os municípios regulamentar nessa matéria se lhes for permitido legalmente. Ehm, Pois, mas a lei está manifestamente desatualizada. na omissão de Hum, regulamentos municipais pode-se tudo. Portanto, no limite, podíamos Exato. chegar ali à frente do jardim, do jardim municipal, por exemplo, ou no Parque Santa Catarina, ou a meio, pronto. Sim. É um espaço público e colocar lá um cartaz, Uma uma estrutura, sim. estrutura gigante com um cartaz a dizer, seja o que for. Hum, Houve esse entendimento e agora parece-me que vai, ou que deixou de fazer, de vingar. E o que se vê é uma luta por espaços de cartazes eh, que acho que não beneficiam em nada o esclarecimento dos cidadãos. Aliás, mais uma semana eu penso que pouco espaço sobrará para colocar cartazes e já ninguém vai conseguir discernir um do outro. São 14 forças políticas. Embora Uh, algumas não, Algumas não colocam não cartazes, colocam. mas A e julgar pelas contas. vocês fizeram um trabalho esta semana muito interessante e acho que tenho que vos dar os parabéns, que foi comparar o orçamento que estava previsto para esta campanha e o orçamento que foi da última campanha face ao efetivamente implementado. E nós vemos orçamentos de partidos que nem têm representação nem regional nem nacional. Com Qualquer pessoa 50 mil euros. 50 mil euros, de onde é que vem o dinheiro? Quem é que Oh, está a pagar? Quem é que está a pagar para termos sim, até porque estrutura? são donativos, não é? Tem que ser donativos, não é? Qual é o interesse que está por detrás do surgimento daqueles partidos? Acho que é importante sabermos, quem tem representação parlamentar, para que fique claro, tem direito a uma subvenção do Estado e com esse dinheiro pode fazer campanha eleitoral. Quem não tem, ou colocam do seu bolso, como os mais pequenos têm alguns orçamentos mais limitados, mais humildes, mas não deixam de fazer campanha e de estar no terreno. Agora outros, nós vemos aí cartazes espalhados pela cidade. Aliás, o primeiro partido, o Nova Direita, a colocar cartazes, que é o partido que tem os tais 50 mil euros no orçamento para esta campanha, surpreende toda a gente. De onde é que vem esse dinheiro? Pois, esta é Não, uma, e a acho que é uma boa capacidade de pergunta e cartazes, daí sem deve dúvida. ser, explicado. E foi um dos partidos que começou também a retirar ou a infringir aquele acordo tácito de não colocar cartazes em zonas ajardinadas, logo ali ao lado da estátua da Praça da Autonomia, colocou um cartaz que tapa lá uma árvore que foi ali plantada. Portanto, não me parece que seja uma boa prática, mas acho que fica no ar essa questão. Quem é que está a pagar? Não é? Joaquim, dizias que havia aí a caminharmos para um morno, gente se calhar mais mobilizada por aquilo que pode vir e não tanto por esta disputa pré ou mesmo em tempo de campanha. Ainda é assim aquilo que mobiliza algumas vontades. Sim, a ideia do crescimento alimenta as massas, até porque nós devemos refletir bastante sobre aquilo que queremos no nosso espectro político. Nós continuamos com um sistema político que elege o líder e todos os outros vêm por acréscimo, portanto, muitos dos quais as pessoas não conhecem, não sabem o que é que pensam, não sabem o que é que propõem. Mas efetivamente há aqui uma ideia que surge entre muita gente, que é: vou votar neste porque não quero que seja aquele. E nesse sentido há um partido que está a procurar assumir-se como partido, que se assume agora como Partido da Madeira, e que efetivamente está a querer capitalizar algum descontentamento, e vê-se mesmo nas próprias promessas que tem aparecido muito a questão das casas, a questão do ferry. Portanto, traz aqui uma série de promessas que seria importante que fossem concretizadas em termos orçamentais, se é possível ou não é possível, porque que eu saiba, por exemplo, no caso do ferry, há um concurso que é possível, a linha existe, portanto, se alguém quiser concorrer pode fazê-lo. Portanto, não há essa necessidade de esperar por um tempo posterior para se apresentar.
assim como esta questão das casas, que mais uma vez levou a uma das situações de algum tipo de comédia, que só pode ser, que foi termos o candidato do PSD com os binóculos à procura das casas que teriam sido construídas. Agora, efetivamente, o JPP nesse campo tem procurado ser mais proativo para assim poder capitalizar algum tipo de descontentamento que possa existir e que existe e que nós sentimos que existe relativamente ao PSD, apresentando-se como uma alternativa possível àquele que tem sido o partido hegemónico nos últimos 50 anos. Do morno passamos para algo mais quente. Não sei se, Miguel, ainda tinhas alguma coisa na área morna. Não estou a falar do Nuno. Não, Esse está, o que é esse que, está retirado, o que é que está neste momento assim embora ativo. pouco morno? O que está morno neste momento são todos aqueles que se viram preteridos nestas regionais. E acho que há em todos os partidos. Está tudo na expectativa, está tudo em banho-maria. Está tudo na zona de aquecimento. Espera, à espera. 24, Está morno. 23 à noite. Exato. Então, depois destas temperaturas mais baixas, rumo à primavera, o que é que, Joaquim Sousa, na tua ótica, está mais quente nesta pré-campanha? Nós temos aqui uma disponibilidade do CDS, o que levou a algumas reações por parte do PSD. Temos alguma disponibilidade do CDS em fazer governo, quer à direita, quer à esquerda, Conforme independentemente der para a conforme presidência der. da Assembleia. Exatamente, portanto, conforme der. Isto levou a algum tipo de reações e aqueceu um bocadinho também nas mesas de café, de algum tipo de mal-estar por esta possível troca de alianças a um mês das eleições. Pronto, o CDS é fazendo Mas valer. toda a gente nota que o CDS tenta descolar do PSD e tenta criar clivagem. Já o tinha feito nas José eleições Manuel passadas. Rodrigues procura fazê-lo, até porque Rui Barreto ficou muito colado à governação do PSD. Portanto, ele assumiu quase que o CDS como uma secção dentro do PSD e todos lembramos que António Lopes da Fonseca parecia o deputado mais fogoso a defender o governo de Miguel Albuquerque. José Manuel Rodrigues procura voltar à ideia de um CDS a meio caminho, que seria o garante da estabilidade, que conseguia conversar, quer à direita, quer à esquerda. Aliás, hoje vi uma notícia onde o CDS se manifestava bastante indignado com a questão dos com a motoristas. questão dos motoristas de Horários do Funchal. Que efetivamente estava lá, Eu tentei número 2 perceber quem é que seria, quem é que teria tido a tutela dos de Horários do transportes. Funchal nos últimos 5 anos. Não sei se foi uma das pastas que teve o CDS. Exatamente, portanto, estou enganado. sim, exatamente, e ficam ali, e lá estava a candidata número 2 a prestar total solidariedade com os motoristas. A Sara Madalena tem carta de pesados. Exatamente, já fez a campanha com um caminhão, portanto. Exatamente. Portanto, Morno, a tentativa de descolagem do CDS e quente, Miguel Silva Gouveia. Há também outras áreas. Aquilo que eu sinto agora que começa a aquecer acaba por ser algumas propostas que vamos conhecendo. Começamos efetivamente a perceber algumas das medidas que serão colocadas nos programas de governo dos partidos. E até agora não houve nenhum rasgo de inovação, mas começamos a perceber que alguns partidos apresentam uma proposta, logo a seguir vem outro dizer: essa é uma ideia nossa, plagiada e pintada de outra cor. E a cor é importante, atenção à cor. A cor é importante também. Discutimos a cor. Até as cores são discutíveis. E se formos a ver, se formos a espremer quase tudo aquilo que são as propostas, nós parece que concordamos em quase tudo. Concordamos em quase tudo. É preciso baixar os impostos, é preciso um modelo fiscal próprio para a região, é preciso. O Centro Internacional de Negócios é um tema que é mais disruptivo, mas a maior parte dos partidos de centro-esquerda e centro-direita e direita são todos
também consensuais na importância do Centro Internacional de Negócios, a necessidade de adaptação, a necessidade de ter os transportes aéreos, o subsídio de mobilidade pago À à cabeça. cabeça. Exatamente. Portanto, tudo isso, eu acho que parece que estamos todos em sintonia. E então, onde é que está aqui, onde é que isto aquece? Obviamente aquece nos protagonistas e na capacidade dos protagonistas de se afirmarem como credíveis e capazes e responsáveis. E o que está a aquecer é essa tentativa de, de perceber como é que os protagonistas se estão a colocar perante o eleitorado. Porque não me parece que andar de binóculos ou a fazer esparguete La putanhesa. à putanesca. Esse esparguete Exato, a não está nem medo. Exato. Não me parece que isto seja algo muito abonatório para a responsabilidade, a credibilidade que se pretende para dar alguma robustez. Portanto, aquilo que neste momento está a aquecer é esta. É a dialética, na É, realidade. é a venda da imagem dos protagonistas. Porque as ideias já vimos que são praticamente, Sim. ou são muito semelhantes. Vemos até se repararem, até os novos cartazes que surgiram agora, que andam sempre à volta de autonomia e desenvolvimento, estabilidade e compromisso, Sim, mais do mesmo. responsabilidade. É tudo o mesmo, é tudo o mesmo. Não há ali nada que se possa. E se aperceberem de um pormenor, falta-lhes verbo, falta-lhes ação. É só adjetivar e os adjetivos são das pessoas. Portanto, as pessoas estão-se a tentar vender a si próprias, muitas vezes colando-se ao lado de palavras ou de adjetivos que sabemos bem que Não colam não com a imagem. Não colam com a imagem. Sim, já falamos de cor, de letras e de imagens. E voltamos a esta ideia, vote neste porque não quer aquele, porque na realidade falta aqui qual é que é o contrato social proposto. Porque as ideias estão lá, aliás, basicamente são estas que o Miguel estava a dizer. Agora a grande questão é quem é que serão os atores políticos que vão colocar em função o novo quadro que nós precisamos de abrir, porque não podemos continuar nesta situação de falta de orçamento, de instabilidade governativa, de não sabemos em termos. As empresas não sabem o que é que podem contar, os cidadãos não sabem com o que é que podem contar. Porquê? Porque temos um conjunto de políticos que não se entendem e não conseguem encontrar. Uns não conseguem a estabilidade e os outros não conseguem credibilizar-se ao ponto de poderem ser a nova solução para a região. E isso verdadeiramente precisamos. Vamos subir para o último degrau do termómetro neste barómetro da campanha. O que é que poderá estar a escaldar nesta altura, Miguel Silva Gouveia? Bom, nesta altura parece-me que o que está a escaldar são as perspectivas de futuro. Exato. Qualquer pessoa que esteja a planear o que vai fazer O daqui a 2 2024. meses corre o risco de falhar rotundamente ou redondamente. Portanto, isso está a escaldar e sente-se esse, fervor. Sente-se quando falamos com as pessoas da administração pública regional, sente-se quando falamos com os empresários, sente-se quando falamos com as pessoas, os vizinhos, as escolas, os professores. Ninguém sabe o que é que vai ser o dia a seguir. Ninguém quer assumir um compromisso, ninguém quer colocar a sua assinatura num parecer, ninguém quer nada. Portanto, isso é que neste momento está a escaldar. Nós vermos que sem governo, Usando aquela linguagem futebolística, a bola queima. a bola cai. Neste Exatamente. momento, Parece que quando a bola chega, cai é que passa, larga. ninguém quer ficar com ela consigo nem driblar nada. Portanto, é despachar a bola para longe, provavelmente, ou preferencialmente, depois das regionais e lá para agosto, quando o clima estiver um bocadinho mais quente cá fora e menos o turbilhão ser menos interior. E isto não abona muito em prol de quem deve agora pensar como é que vamos estabelecer um modelo de desenvolvimento para a Madeira. Porque as pessoas estão preocupadas em saber se mantêm os seus cargos, se mantêm os seus rendimentos. A dúvida é grande
no entanto, e isto passa de nível individual para nível institucional. Há muitas instituições que não sabem, porque a Madeira tem uma dependência muito grande, muito forte na economia. A economia depende fortemente do setor público. Sim. Estes últimos anos menos, porque temos tido um turismo que tem praticamente batido recordes atrás de recordes, mas o setor público continua a ser um motor de desenvolvimento regional. E aquilo que se vê, e o que está a escaldar, é esta tomada de decisões. Ninguém toma decisões, está toda a gente com receio. Isto pode dar uma volta no dia 23. Eu acredito que nunca estivemos tão próximos de haver possibilidade de formação de um governo à esquerda. Eventualmente a posição do CDS pode ajudar a isso. Esta abertura do CDS pode ajudar a que na próxima visita ao representante da República, Que a coisa seja formalizada de outra ficando forma. tudo na mesma, Escrito. ou ficando em termos de deputados, não mudando muito a configuração do Parlamento Regional, aquilo que for proposto no representante da República seja ligeiramente diferente, mas para o outro lado, e isso aí, quando começamos a fazer arrumações de uma casa que tem 40 anos ou quase 50 anos os meus inquilinos, invariavelmente vamos descobrir esqueletos em armários e isso provavelmente é que deve estar a escaldar o sono a muita gente. Joaquim, o que é que na tua óptica se configura como escaldante ainda a um mês das eleições? A falta de confiança que leva a que haja um número tremendo de pessoas hoje, que mais do que nas vezes anteriores, em que a esta altura ainda não decidiram em quem é que vão votar. Exatamente por um conjunto de razões que já aqui foram afloradas e que passam por esta falta de expectativas que hoje existem. Mesmo aqueles que, apoiando um ao outro lado e que no final do mês têm que pagar salários, começam a pensar duas vezes, será que vale a pena manter o status quo que tem estado, porque para aquilo que temos tido, se calhar o risco de mudar poderá não ser um risco assim tão grande. E essa poderá ser uma das questões que hoje tirou sono a muita gente e que certamente anima as hostes da oposição e preocupa aqueles que estão no poder. Porque este poderá ser algo importante. Se excetuarmos os cargos de confiança política para um sem número de funcionários públicos, será ou B é igual. Porque não poderia ser assim na administração pública, numa administração pública. Quantos é que são de nomeação direta? Poxa, numa administração pública normal e que trabalha desacoplada de determinados pergaminhos políticos, deve perseguir o interesse público, deve cumprir com aquelas que são as orientações, mas trabalha. A realidade é que a administração pública, em muitas circunstâncias, vive de pequenas capelinhas que se foram cristalizando ao longo de muitos e muitos anos, e o receio de perder esses pequenos essas poderes, mordomias, não é? essas mordomias podem. Isso é real, não é? Isso é Por isso, Joaquim, essa tua contabilidade pode estar minada por esta. Pelo interesse direto. Sim, por esta realidade. Há interesses diretos. O que normalmente se faz, aliás, o príncipe, Nicolau Maquiavel escrevia no Príncipe que quem quiser tomar uma administração, o que deve fazer é procurar segundas linhas capazes e competentes e promovê-las a primeiras. Portanto, se isso vier a acontecer, ou se viesse a acontecer, toda a gente que é a primeira linha ia estar preocupado porque o seu lugar estava em causa, do seu lugar poder eventualmente estar em causa. A questão é que a maior parte da administração pública não me parece que tenha obviamente a administração pública, os trabalhadores, não os cargos de nomeação política, parece-me que trabalham pelo trabalho. Fazem o seu trabalho, sim, naturalmente. Fazem o seu trabalho. Não têm que se preocupar. Mas outros se calhar sim, não sei. Há uma coisa que preocupa muito também as pessoas, é a velha pergunta já há muito tempo, que é: mas eles terão gente suficiente para ocupar e pôr a máquina a funcionar?
E isso é algo que esta nenhuma questão das oposições até agora te consegue responder. essa questão O Miguel é a pessoa indicada para responder a Exatamente, isso. não é? passou por isso. essa questão dos quadros é uma falsa questão, porque o poder é o melhor, o maior agregador que existe em todas as organizações. Quem tem poder ganha o poder no dia a seguir, Tem tem todos. à sua imensa gente disposição disponível. praticamente toda a gente Claro. que precise para trabalhar. E até os mais capazes. Agora, difícil é dar a cara. Nós vimos Montenegro, por exemplo, formou governo, mas teve muitas pessoas que não estavam diretamente com ele, entretanto Vão se surgindo, aproximando, foram se naturalmente. aproximando, porque quem é poder tem sempre essa possibilidade de ter um mais vasto campo de recrutamento. E na Câmara Municipal do Funchal tivemos ou verificamos isso, não é? Há pessoas que trabalham com uns ou trabalham com outros. Portanto, estão a trabalhar para a instituição e não São para... profissionais. São Claro. profissionais. Aliás, há gente que se mantém neste quadro que foi, neste quadro, ou seja, pós 2021, que foi funcionária e quadro destacado do vosso tempo. Sim, e há pessoas que se mantêm desde a altura de 2013. Exato. Quadros técnicos, quadros dirigentes, que nunca saíram. Mantiveram-se. Passou de São profissionais. São profissionais e colocam o interesse da instituição em primeiro lugar. E acho que é preciso saber, se for dessa forma, veremos que os políticos podem passar muito mais tempo a definir políticas e a pensar a cidade, a pensar a região, do que estar a fazer o trabalho de que supostamente deve ser um técnico a fazer. Mas esta questão que o Joaquim colocava também não deriva do facto de haver uma certa pressão, um certo de incutir de medo. Se não votas em mim, vais levar patins, e depois quem para aqui vier até pode fazer ajuste de contas. Sentes isso, Joaquim? É algo que é sempre recorrente, que é assim, quem está no poder quer manter-se no poder, as segundas linhas, como dizia o Miguel e bem, contestam, mas sem dar a cara. Aquilo que se sente, e vai-se sentir conforme se aproxima o ato eleitoral, é que uns vão ficando mais agarrados àquilo que têm e efetivamente acabam, porque mesmo que discordem, acabam por apoiar quem está no poder para evitar grandes diferenças. Temos aqui um conceito de estabilidade num mundo. Toda a gente procura estabilidade num mundo que está completamente instável. E a questão é, eu acho que o ponto-chave desta campanha será quem é que consegue transmitir a ideia de ser mais estável, de conseguir congregar mais vontades para que nós possamos voltar a ter a nossa vida tranquilamente. Agora, efetivamente, se tem-se sentido nestas últimas atos eleitorais, essa questão, repara, o medo, bem, se não forem estes, as pessoas não recuperam o tempo de serviço, se não forem estes, as obras param e não temos mais nada disto. Voltamos àquela ideia de quase qualquer dia de quem é que paga a reforma, Se não quem é que fores paga a reforma. ao almoço da Secretaria, Exatamente, se não fores vais um jantar ficar de marcado, vais ficar marcado problemas. e vais ter problemas. Se não fores à Quinta das Cruzes, Lá há alguma ação e ao- tira-se a uma fotografia e ação mete-se nas e redes tirar uma sociais. fotografia com o secretário, olha, Exatamente, vais ficar isso corre marcado. muito. Isto sabemos que Isso existe e corre as muito. pessoas. E na administração pública, bastante. E é um problema para a Mas administração. o que eu acho é que o medo também tem vindo a A diminuir, sem diminuir. dúvida. Porque também o ganho que a administração pública apresentava em relação às suas congêneres privadas tem vindo a diminuir. Nós E- vemos carreiras da administração pública que foram completamente absorvidas pela subida do salário mínimo, que não acompanharam essa Exato. subida. Aliás, quando estive na administração, nós tínhamos que pagar um complemento às pessoas porque na carreira tinha sido completamente trucidado pelo salário mínimo. Aliás, já que falaram, Os motoristas também querem um bocadinho isto. exato, já que falaram de salários, eu também classifico de escaldante toda a dialética que tem havido em torno dessa matéria. Desde há uma semana que há muitas abordagens às contas e alegados ganhos reais que os salários deixaram, nomeadamente nos últimos 10 anos, mas há um outro aspecto que gostava de conhecer o vosso comentário, que tem a ver
com aquilo que Edgar Silva protagonizou por dois momentos esta semana. Primeiro disse que, pois, sem a CDU, os trabalhadores perderam voz no Parlamento. Fizemos um fact-check, toda a gente caiu em cima. Ontem reiterou esta máxima. A CDU agita aqui uma bandeira que é boia de salvação inequívoca para este partido poder voltar ao Parlamento? Bem, não sei se será com os trabalhadores. A verdade é que os próprios sindicatos e as estruturas, não é só na Madeira, a nível nacional, as estruturas do Partido Comunista Português têm ficado paradas no tempo. A própria gestão do processo da guerra na Ucrânia, com silêncios cúmplices e com aquele apadrinhamento latente à antiga União Soviética, deixa marcas. E, e não é só aqui, no país inteiro tem vindo a perder eleitorado. Nessa questão dos trabalhadores, por acaso, não me apercebi dessa situação. Mas ainda ontem vimos trabalhadores dos horários do Funchal na rua a pedir melhores salários. E quem lá estava era o CDS. Não, quem lá estava eram os próprios trabalhadores Sim, mas que manifestaram. Depois, há sempre forças políticas a tentar se colar a este tipo de iniciativas. Mas, na verdade, estas iniciativas nascem, nem é da vontade dos trabalhadores, é da necessidade que eles sentem de, depois de anos e anos a acumular injustiças, virem cá para fora e tornar pública essa sua indignação. E a verdade é que temos Até porque também verificado. aí há uma série de constrangimentos na região de se manifestar. É que temos. Isso é Isto antes não era muito comum Pois não, acontecer. não havia E manifestações. eu acho que aquilo que se Atenção, passou ontem com uma greve é geral significativo. de trabalhadores do Horário do Funchal e a sua manifestação na Quinta Vigia algo muito pouco habitual na Madeira, verificar isto a acontecer de uma empresa que é pública. que é Atenção. público, exato. Atenção. Mas se formos a olhar para aquilo que aconteceu com os polícias, que aconteceu com os professores, que aconteceu, digo, a nível nacional, e que têm conseguido ganhos de causa, significa que funciona. E funciona nestes momentos. Portanto, quem tem alguma coisa para pedir, o momento para pedir é agora. Exato. Para se Sim, manifestar, isso sem dúvida. para trazer Isso o sem seu dúvida. problema cá para fora, e torná-lo público e procurar soluções, é agora. Vamos fechar este debate da semana com aquilo que segue, ou seja, eu já aqui falei, o PS tem congresso regional este fim de semana. Joaquim, que esperar deste momento de catarse? Este é o momento, expectavelmente, será o momento de glória de Paulo Cafofo nos próximos mês e meio. Até porque a campanha não tem entusiasmado, Paulo Cafofo não conseguiu congregar à sua volta os quadros, aliás, alguns dos mais conhecidos quadros do Partido Socialista. Manifestamente a lista não entusiasma, o próprio candidato não entusiasma. Tem agora um congresso que poderá ser o momento de se reinventar, com um problema. Paulo Cafofo agora tem que falar. E é histórico, quando Paulo Cafofo fala normalmente, não cria grande empatia com o comum dos cidadãos. E isso deve ser verdadeiramente problemático. Há alguém das agências de comunicação a trabalhar Mas dizer nesse que ele, sentido. ele devia tentar fazer um esparguete. Bem, um esparguete não, mas na realidade, se calhar podemos estar aqui à espera que nos próximos 2 dias o Partido Socialista nos apresente um conjunto de propostas estruturantes, um contrato social para a Madeira que a todos nos entusiasme. Pode ser. O que eu acho é que este é um momento, é uma oportunidade única. É a última oportunidade que Paulo Cafofo tem até às eleições, de manifestar que é efetivamente uma alternativa Séria, credível, tudo isso. credível para o atual governo regional e espero que amanhã ele possa materializar em propostas aquilo que tem vindo a ser, de alguma forma, a ser apresentado quase que a conta-gotas, um pouco naquelas iniciativas normais de pré-campanha. Portanto, amanhã consolidar isso
e apresentar uma ou outra ideia que, acima de tudo, seja mobilizadora. É importante para campanhas, para uma campanha eleitoral, é preciso ter um partido mobilizado, um partido que acredite. E quando se acredita, nós vamos até ao fim do mundo. E apresentar um governo sombra? Acham que isso vai acontecer amanhã? Não, eu a perguntar, era de bom tom ter esse propósito? Não, foi uma proposta do próprio, não é? O Paulo Cafofo, julgo que prometeu que iria apresentar um governo de sombra, sensivelmente o ano passado, a meio do ano, que era para ter figuras, para poder falar nas diferentes áreas, poder ter pivôs para demonstrar aquela amplitude que se falava aqui, que é preciso ter mais quadros, é preciso ter um partido aberto à sociedade civil. E ter outros atores que Teve entusiasmem. algumas pessoas foram apresentadas nos Estados Gerais, mas cá está, fazer isto tudo assim à pressão, em mês e meio, admito que o calendário eleitoral que o calendário eleitoral regional possa ter precipitado aqui algumas das ideias e das medidas que Paulo Cafofo teria. Mas enfim, são opções do próprio, ninguém pediu para ele se demitir e convocar eleições, portanto este Congresso só existe por uma opção do próprio, portanto estou também na expectativa para ver o que é que sairá amanhã, o que é que será apresentado. É assim que termina o debate da semana. Agradeço ao Joaquim Sousa e ao Miguel Silva Gouveia esta disponibilidade para medir o pulso à pré-campanha e também perspectivar o momento político deste fim de semana, se tudo correr normalmente, porque poderá haver uma ou outra surpresa, mas sim o congresso do PS, que será acompanhado do Para e Passo, também aqui na TSF Madeira. Fiquem bem. Para a semana.